tema de hoje é Vereadores, Eficiência e Eficácia. E para conversar a respeito desse tema, eu trouxe um advogado que trabalha em sindicato e um ativista social e político da nossa cidade, filho da nossa cidade, Thales Machado de Carvalho. Seja bem-vindo. Obrigado, Mário, pelo espaço. Estamos aí para a gente poder bater um papo, né? Vamos colocar um pouco aí os problemas da cidade e algumas soluções. Muito bem, Thales. Nós vamos falar de vereadores e dos salários dos vereadores. Vi você participar de protestos e de grandes lutas aí em relação ao salário dos vereadores. Eu fiz uma pesquisa e eu trouxe para você que é muito importante, os dados são do IBGE. A renda per capita média do brasileiro, em 2015, chegou a 1.113, variando entre 2.252 em Brasília e o menor valor de R$ 509 no Maranhão. A renda per capita de Bragança Paulista é 1.019,48, dados agora de 2015. E o nosso índice de desenvolvimento humano municipal é de 0,776. Vereadores, eles usam o carro oficial uma vez por semana, eles têm um assessor que custa ao erário R$ 2.489,98, e os salários atuais dos vereadores estão em duas categorias. Sem a demanda na justiça, aqueles que aceitaram a redução do salário, que é de R$ 7.107,22. E vão ter na próxima legislatura R$ 11.927. Uma diferença de R$ 4.819,78. 67,815%. Os outros vereadores que entraram na justiça para permanecer o salário estão ganhando R$ 8.556,84 e vão ganhar R$ 11.927, 39% de aumento. Em 7 de 2007, os vereadores ganhavam R$ 6.192. Eu fiz a correção da inflação até 2016. Eles deveriam estar ganhando R$ 10.800. Então, o aumento real seria 8,9. Independente disso, os funcionários públicos da nossa cidade não tiveram a correção da inflação e tiveram um aumento zero. Eu fui muito bem atendido na Câmara dos Vereadores pelo Marco Antônio Donula e a Valdênia Lugli, que me passaram esses dados. Eu quero que você faça uma análise disso. Como a gente já acredita nas manifestações, nos debates nas redes sociais, em diversas conversas com a população, existe claramente um abismo entre o que o legislativo ganha e aquilo que de fato a população ganha. Como você falou, né? Hoje a renda média do Bragantino, R$ 1.019, né? Isso. Se a gente pegar Brasília, R$ 2.252. A gente não precisa nem colocar a porcentagem. Qualquer pessoa percebe que há um abismo gigantesco entre aquilo que um vereador ganha e aquilo que o trabalhador comum ganha. Eu peguei um dado também, Mário. Hoje, o piso, tá, de um professor, a gente poderia colocar diversas categorias. Eu acho que uma categoria interessante é um professor. O piso nacional, hoje, 2016, tá, R$ 2.135. Existe um abismo. Ou seja, é evidente que se pode perguntar, mas na verdade é o salário do professor que deveria aumentar e etc. É verdade. Mas tudo isso teria que ser a médio prazo, né? Agora, por que um vereador ganha tanto? Não há um abismo com relação ao que a população ganha, ou que uma categoria tão nobre quanto os professores ganham? Nós achamos errado. Então, a pergunta que me preocupa muito é a eficiência e a eficácia desses vereadores. E também, eu não vejo a população indo até a Câmara dos Vereadores para protestar. É só um grupo de 10, 15 pessoas que sempre faz isso. Como é que você explica? Então a população está contente
considera que os vereadores ganham o normal e não cobram nem eficiência nem eficácia. Fala disso. Aí a gente pode colocar vários problemas, né? Primeira coisa que eu acho que impede a população de estar participando de maneira mais ativa, questão do horário das sessões. Quando a gente fez o evento de protesto nas redes sociais, houve muita adesão, e as pessoas falavam, olha, 4 horas da tarde é um horário muito difícil de ir. Algumas pessoas, eu como advogado, consegui naquele dia ir, mas a maioria das pessoas não consegue acompanhar. Então isso já dificulta bastante o acompanhamento das pessoas. É evidente, se você fizer uma pesquisa, a cada 10 pessoas, 9, com certeza vão estar descontentes com esse aumento e com a própria forma como funciona a Câmara. E aí nós vamos ser sinceros, Mário, não se trata apenas da Câmara de Bragança, se trata do próprio caráter do que é o parlamento. O parlamento, da forma como ele é organizado, seja a nível federal, com os deputados, nível estadual, Câmara dos Vereadores, ele é um balcão de negócios. Hoje, o que a gente vê é o quê? É a troca de favores políticos, ou seja, um vereador, para apoiar uma administração X, Y, Z, ele nomeia cargos, ele consegue verbas, mas ele não fiscaliza o executivo, não traz as lutas que as pessoas travam no seu dia a dia, sejam as categorias organizadas, sejam os movimentos, para dentro do parlamento. Ou seja, o parlamento, da forma como ele está organizado hoje, ele é impossível ele ser eficaz. Não se trata essencialmente... Porque nós podemos falar o seguinte, já trocam-se os vereadores e as coisas mudam. Seria mais fácil, seria bom que fosse assim, mas não é. Nós precisamos rediscutir qual é o papel do parlamento. Porque o parlamento, da forma que a gente vê na Câmara dos Deputados, pessoas como Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, a gente vê, o problema não é só em Bragança. E isso faz com que a população não dê crédito, né? Veja o parlamento como algo alheio à sua vida diária. Então, essa descrença no parlamento e na instituição faz com que as pessoas simplesmente deixem a vida correr, porque a vida está muito difícil, as pessoas têm que sobreviver e não dá tempo de ficar acompanhando. E quando elas se dedicam a acompanhar, a raiva é muito grande e aí realmente as pessoas deixam para lá porque não vislumbram qualquer chance de mudança dentro desses marcos do parlamento. Muito bem, mas eu vou voltar a focar. A eficiência e eficácia da Câmara de Vereadores de Bragança Paulista. O que você pode dizer? Eu acho que não existe eficiência e eficácia em Bragança Paulista. Bragança é um caso exemplar disso. Né? Quantos projetos de lei eficazes nós tivemos? Vamos falar da última legislatura que está agora terminando. Quantos projetos de lei a gente vê? Agora, você ganhar 10 mil reais, ou vamos supor que tivesse sido reajustado e etc., né? Que seria o valor de quase 10 mil reais aí. Ganhar 10 mil reais para quê? Né? É o que a gente falou, o professor, se ele vai para o seu dia a dia dar aula e ele não resolve dar aula, o que acontece? Seja no Estado, seja na iniciativa privada, ele é demitido. Qualquer trabalhador, se ele não vai lá e não faz o seu trabalho, o que acontece com ele? Agora, será que a gente consegue elencar aqui 10 projetos de lei? E não vou falar de um ou outro vereador, vamos falar do coletivo, que sejam projetos que mudaram em alguma coisa a sociedade. A gente tem uma saúde que está um caos, transporte público lamentável, problemas em todas as áreas da cidade. Os vereadores sequer apresentaram um projeto, mesmo que esse projeto fosse reprovado. Existe algum projeto de lei eficaz, prático? Eu desconheço. Então isso é muito triste, esse é o retrato da Câmara dos Vereadores da nossa cidade, infelizmente. Muito bem, Thales. Achei boas as suas colocações. Nós precisamos ter visões adequadas, visões diferentes em todos esses níveis. E eu quero te agradecer pela entrevista e dizer que eu fiquei muito satisfeito e que eu espero trazê-lo de novo para esclarecer novamente outros assuntos. Ok? Eu agradeço, Mário. Só queria, para você que está nos assistindo, Mário é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Mas você que está assistindo, apesar disso tudo que a gente falou, cobre o seu vereador. Você votou em algum dos vereadores que está lá dentro, olha, você que está nos assistindo, não deixe para lá esse aumento não. Cobre,
divulgue os vereadores que votaram a favor do aumento, porque a população precisa saber, e os vereadores são funcionários da população. Eles precisam ser cobrados. Cobre eles. Muito obrigado, Thales, e até o próximo programa.